Agora a gente vai para mais uma conversa extremamente importante, muito necessária, que a gente vai falar sobre a visita do tempo, que é uma conversa sobre envelhecimento, etarismo e beleza. E para mediar essa mesa, eu chamo ao palco uma pessoa que eu sou fã, conheço há bastante tempo pelas redes e realmente é uma inspiração para mim quando se fala nesse assunto. É a Camila Fausch, uma das fundadoras da plataforma She Talks, uma comunidade online dedicada ao assunto. Obrigada pela Vinda. Eu chamo aqui também a Alessandra Berriel, outra pessoa que eu sou fã. Quando eu comecei, ela já era musa, diva, top model. E a Alessandra, ela está desafiando o mercado de moda, né, com uma carreira que foge, né, dessa história do padrão, do etarismo. Então, é uma mulher que a gente tem que ter muito orgulho também. Bem-vinda. Ana Paula Padrão, ou seja, são mulheres que eu sou fã aqui, tá, gente? Ana Paula Padrão dispensa apresentações, jornalista, apresentadora e doadora do quadro de Marco Antônio de Biagi, para quem ouviu a conversa aqui. A Adriana Tabucci, na verdade, a Drica Divina, que é assim que ela é conhecida, maquiadora, comunicadora e expert número 1 em beleza madura. E Adriana Ferreira, defensora de políticas públicas e CEO da Associação Menopausa Feliz, mulheres poderosíssimas aqui. Sejam bem-vindas. E, gente, eu queria lembrar vocês que tem o QR Code aqui, é só escanear, mandar suas perguntas, preencher o nome, para quem vai suas perguntas, que no finalzinho a gente vai reservar um tempo para respondê-las, ok? Beijos, até. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite, por estar aqui de novo. A L é uma casa que a gente ama, temos um trabalho de muito tempo, desde que a L voltou. É um prazer estar aqui com mulheres tão inspiradoras, maravilhosas e inteligentes. E acho que o prazer maior ainda é a gente estar podendo estar aqui falando abertamente sobre etarismo, envelhecimento, beleza, porque quando a gente acrescenta o item mulher e 45 mais, é quase um ato político falar sobre isso, né? Então, eu vou começar aqui a primeira provocação, acho que vai ser um bate-papo, não vou fazer perguntas muito direcionadas, mas eu queria trazer um dado que eu acho bem interessante. Segundo o IBGE, em 2070, a maioria dos brasileiros terá mais ou menos 50 anos. Então, assim, é muito legal que a gente possa estar aqui hoje falando sobre isso e debatendo e desconstruindo o etarismo, mas, como eu falei, né, quando a gente acrescenta o item mulher, parece que envelhecer é feio, envelhecer é errado, e que a gente passa a ficar invisível e até descartada. Então, eu queria começar ouvindo de vocês como é que está sendo esse processo e como é que vocês estão encarando isso, essa invisibilidade, esse descarte. Vocês se sentem assim, não se sentem assim? Caio, posso acrescentar um dado para você, que é Sim. surpreendente? Hoje, no Brasil, as mulheres 45 mais correspondem a 29 milhões de mulheres que já estão no climatério e na menopausa. O mercado de beleza maduro de mulheres 45 mais corresponde a 58% do mercado. E esse mesmo mercado já fatura 1,6 trilhões de reais. E é incrível que não se fala sobre isso e as pessoas não ainda enxergam todo o potencial, levando em conta também que o Brasil, em breve, porque passa rápido, e quem começa a falar antes e começa a entender a importância desse mercado sai na frente. Então, não nos considerar como importantes, né, no mercado é desconsiderar uma geração inteira que está vindo por aí. Porque, como você disse, em 2050, né? 2070. 70. Parece longe, mas está aí, gente. Parece longe, mas está aí. A gente precisa mesmo rever nosso posicionamento e a sociedade também precisa rever isso, né? E estar atento ao nosso lugar, né, na sociedade. Eu tive a oportunidade de ter essa segunda temporada como modelo. E a Ellie, a Suzana, é uma pessoa fundamental nisso, nesse sucesso desse comeback. Eles me deram 2 capas de Ellie em um ano. E verdadeiramente eles acreditam nessa mulher.
potente, feliz. Então, é uma oportunidade que eu tenho como modelo, que modelo é molde, de colocar essas mulheres, todas essas mulheres, acreditando nelas mesmas, acreditando que tudo que contaram para a gente até agora era mentira, que quando você envelhecesse, você ia perder. A gente não perde. O que a gente perde da juventude é infinitamente menor, menos importante do que a gente ganha quando a gente amadurece. É uma segurança, é você olhar sem véu para aquilo que é. Então, óbvio que é pequenininho ainda no Brasil, o que eu faço é bem pequeno, mas é um começo. E a Elle foi a única revista que realmente faz isso o tempo inteiro. Não por obrigação, não por cota, não por nada. Então, é uma oportunidade que a gente tem de conversar, a gente tem que falar sobre isso. Como que é o corpo, o que você sente, o que você passa. Eu tenho um privilégio de, na minha profissão, não sentir tanto essa invisibilidade. Mas eu já fui invisível. E, para mim, foi muito mais complicado fazer 40 do que fazer 50. Hoje eu tenho 53. E acho que a gente tem que sempre conversar sobre isso para a gente entender e tirar essa mentira que contaram para a gente, tá? Desde pequeno. A capa, mãe. Bom, obrigada, Elle. É um prazer falar sobre aquilo que eu estou vivendo agora. E aí eu só posso falar por mim. É claro que eu sei que existem muitos lugares dentro dos 45 mais, dos 50 mais. Eu sempre optei por fazer aquilo que eu queria fazer. Eu sou uma pessoa muito tranquila com escolha. Eu sei que você escolhe, que vai ter consequência, banque as suas consequências, acabou o assunto, ninguém tem nada com isso. Eu já passei bastante dos 45, vou fazer no próximo dia 25, eu faço 59, portanto, no ano que vem eu faço 60. E assim, porra, eu nunca dei tanto, eu nunca fui tão feliz, eu nunca tive tão confortável. Eu estou num grau de tranquilidade, de conforto dentro de mim, que assim, se tem alguém invisível aí, não sabe o que está perdendo, porque isso aqui é uma delícia. De verdade, gente, assim, talvez chegue um momento da minha vida em que eu fique muito incomodada porque a bunda caiu, ou sei lá o que aconteceu, mas neste momento não me incomoda minimamente, eu estou muito bem dentro do meu corpo, eu não permito que as pessoas não me vejam. Desculpa, vocês vão ter que olhar para mim, porque eu faço uma quantidade absurda de coisas, eu crio coisas novas todo dia, eu estou começando a minha terceira carreira, acabei de deixar o MasterChef, abandonei o entretenimento, vou mexer com educação online, e essa é a minha terceira carreira nesta vida. Eu provavelmente terei umas 5. Então, todo mundo que está aí vai ter que olhar para mim muito tempo, porque eu sou barulhenta. Eu chego fazendo barulho naquilo que eu faço. E eu gosto de fazer, eu faço com energia, eu faço com prazer. Eu sei que existe um lugar de invisibilidade num país em que beleza é sinônimo de juventude. Mas, de novo, eu não estou nem aí, eu estou me sentindo lindona. Eu gosto do que eu visto, eu gosto do que eu faço. Para mim, a beleza está muito associada, eu me sinto bonita quando eu estou criando alguma coisa, quando eu estou ativa, quando eu tenho a minha capacidade intelectual oportunizada, sabe? Assim, tudo que eu estudo, as coisas às quais eu me dedico se transformam em negócios para mim, se transformam em trabalho. Então, eu estou muito bem, realmente eu estou muito bem. É claro que eu participo de todos os movimentos que eu posso associados ao etarismo, porque eu estou neste momento na vida. Mas eu acho que nós somos a primeira geração de mulheres 50 a mais que pode gostar de si e que vai estabelecer outros parâmetros. Não só porque teremos todos mais de 50 em 1900, aqui, enfim, como é que é? Em 70, mas porque vai ser muito difícil abrir mão dessa mão de obra. As empresas vão precisar
manter as pessoas com mais de 50 trabalhando, né? Você aproveita os jovens enquanto é um país de jovens. Quando for um país de velhos, aproveitarão os velhos e nós vamos ficar velhos. A medicina está do nosso lado, fora exceções horrorosas, a medicina está do nosso lado, porque ela vai falar daqui a pouco de um assunto que é muito interessante. A economia está do nosso lado. Nos últimos 100 anos, tem coisas horrorosas acontecendo no mundo e a gente evoluiu em tantíssimas outras. Então, a modernidade está do nosso lado, a gente vai ficar mais velho. Eu, por exemplo, vou viver até os 120, talvez 125. Talvez. Eu ainda estou pensando sobre isso. Então, eu tenho outra vida para viver. Se eu vou fazer 60 no ano que vem, eu tenho outra vida pela frente. E eu vou viver cada um desses momentos. Então, provavelmente, aos 100, eu vou estar advogando pelas pessoas de 100 mais. E vai estar cheio de gente de 100 mais. Sim. Então, eu sinceramente, mundo, desculpa, mas eu estou na ativa. Bem, boa tarde a todos. Como vários aqui já fizeram falas expressivas e representativas, eu acho que eu vou dar só uma pitadinha, porque nosso assunto vai delongar um pouco mais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2050, a nossa expectativa de vida é de 100 a 120 anos. Hoje, o Brasil ele é o 5º país em idosos no planeta. E olha que idosos é considerado a partir dos 60 anos. Eu tenho 58 anos e estou simplesmente maravilhosa. Pasmem. E quero parabenizar a Ellie e a Su. Me desculpe o carinho, Su. Mas por permitir essa diversidade presente aqui. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse diálogo para poder provocar diálogos intergeracionais, onde que as pessoas possam olhar para nós, mulheres, que viemos de origens diferentes, que temos situações diferentes, mas que estamos aqui dando a cara para bater, para demonstrar para a juventude que há vida pós-45 e pós-50 anos. Mas nós vamos ter muito diálogo para ouvir, pode ter certeza. Vou deixar o restante agora para nossa amiga Camila fazer. Obrigada, querido, obrigada, muito agradecida. E olha que isso foi um longo percurso, também que perpassa, infelizmente, pela questão da alopécia. Então, com você, enquanto cabeleireiro, é muito importante a gente dizer, sabe, há condições da gente mudar a nossa história, mudar a nossa vida e mudar o jeito que nós somos vistos. Mulheres, nós não temos prazo de validade. E para a gente poder demonstrar o que de fato é felicidade para a gente, é só você unir o final da palavra. Você tem felicidade se você tem liberdade. E é isso que nós estamos tendo aqui. Obrigada. Arrasou. Pegando um pouco o gancho do que vocês acabaram de falar, eu acho que a gente está, até a Ana Paula falou, somos a primeira geração que está mostrando uma nova possibilidade, está ressignificando envelhecer, porque realmente na época de mãe, avó, 50, 60 anos era o fim da vida e a gente não tinha uma série de direitos que a gente tem hoje, que foram conquistados também graças a essas mulheres que nos antecederam. Então, quando a gente fala, né, que a beleza ela está ainda associada à juventude, ainda está, né? Eu acho que tem uma desconstrução aqui diária, porque as narrativas elas foram criadas para nós e não por nós, mulheres. E acho que nós estamos tendo a primeira vez a oportunidade de criar as narrativas por nós, mulheres, né? Então, pegando esse gancho e ainda falando muito de beleza, eu queria ouvir de vocês. A gente está pela primeira vez também ressignificando as possibilidades de envelhecer quando a gente fala de padrão de beleza, né? Porque a gente não foi ensinada a ver beleza numa ruga, num cabelo branco, num rosto que está começando a derreter. Nunca teve esse olhar para isso, porque é isso, a juventude e a beleza, a gente tem aquela coisa da prateleira, né? Alguém aqui falou que não temos prazo de validade, mas quando a gente é tratada como um produto, esse produto tem prazo de validade e a gente não tem. O nosso é quando a gente fecha o olhinho. Então, quando a gente fala de novos padrões e novas possibilidades, né? Então, eu não pinto meu cabelo há mais de 7 anos, e isso não significa que é o time de quem pinta, o time de quem não pinta, mas significa que hoje eu quero meu cabelo assim, amanhã eu posso querer estar ruiva. Então, como é que tem sido para vocês esse lugar de desconstruir
aquilo que foi ensinado que era belo e que quando a gente passa por esse processo, porque não tem como, né? A nossa pele não é mais a mesma, os sinais do tempo estão aí. Como é que tem sido para vocês isso, essa desconstrução? Para mim está sendo maravilhoso. Eu acho que quando a gente se posiciona, né, nessa que você está falando dessa nova geração, né, a gente se expor também faz parte disso. E nós somos uma geração que vivenciamos essa muito latentemente essa coisa do data de validade pelos meios de comunicação. Nós somos uma geração das novelas, que tinha aqueles estereótipos. Então, tinha a senhorinha, aí tinha a meia-idade, e todas eram muito estereotipadas, a maneira de vestir, a maneira de agir no cinema, e nós absorvemos tudo isso. E trouxemos como para nós, como se isso fosse a realidade, como se isso fosse real. Eu faço, às vezes, essa reflexão. Será que se a gente tivesse tido essa reflexão antes e nós não tivéssemos sido tão influenciados pelos meios de comunicação da nossa época, a gente teria o mesmo pensamento que a gente tem hoje? Com certeza não. Mas tudo vem a hora que tem que vir, né? E eu acho que assim, você tem que botar a cara para bater. Nós somos a primeira geração, isso é fato. Nós somos a primeira geração de uma nova maneira de envelhecer. Nós estamos mostrando para o mundo como é envelhecer bem, porque nós temos aí recursos da medicina, nós nos alimentamos melhor, nós nos comunicamos melhor, nós somos mais ativas, nós temos mais acesso à informação, nós estamos trabalhando sem pensar em aposentadoria. Quer dizer, eu, pelo menos, não penso. Eu penso ser ativa por muito tempo. Então, inaugurar essa nova geração, eu fico muito orgulhosa disso, de ter feito parte desse movimento que a gente está vivendo, né? Nós aqui estamos vivendo, que é essa mudança na mentalidade em relação ao envelhecimento. E fico muito feliz por isso. E eu, quando eu abordei, comecei a falar de beleza, eu sou criadora de conteúdo, todo mundo me conhece, eu sou criadora de conteúdo para mulheres maduras, foi muito difícil, porque eu ainda peguei uma rebarba porque a gente tem muito preconceito, né? Você é uma velha, você está querendo se passar por menininha. Eu tenho 54 anos, eu já 49 na época. E eu nunca quis. Eu acho que essa coisa também é interessante, né? Que se a gente se mantém bem, é porque a gente quer quer se passar por menininha. Por quê? Eu estou super feliz com o meu corpo, eu sou super tranquila com a minha idade, que nem a Ana Paula falou, eu me sinto tão confortável como eu nunca tive. Eu não me preocupo tanto com o que as pessoas vão me falar de mim. Mas eu tive que enfrentar muita coisa. E faz parte desse processo, enfrentar. Para colher os frutos bons, né? Não, assim, se você fica escondido, você não vai colher nada da vida. Às vezes, você precisa levar umas bordoadas e saber que isso vai fazer parte. Mas qual a diferença que você vai fazer para o futuro? É isso que eu penso. Acho que a gente tem que começar todas nós, como mulheres, e as gerações mais novas que estão aí, porque vocês vão envelhecer também, o que você quer ser quando você envelhecer. E esse envelhecer já não é mais o envelhecer de antigamente. Se a gente vai viver 120 anos, então a gente tem aí várias fases da vida. Então, é muito importante a gente começar a fazer essa reflexão, e eu fico muito feliz de ter feito parte desse movimento. Eu acho que a plenitude, né, a segurança que eu tenho hoje, e voltar a ser modelo aos 50, era uma coisa que não acontecia. Na primeira temporada, uma modelo de 25, 28 já estava velha, né? Então, não foi uma surpresa, não foi uma sorte. Eu só consigo ser assim hoje porque eu comecei um trabalho de autoconhecimento mesmo. E o autoconhecimento, ele não é aquela coisa que você fica em posição de lótus, que tudo é maravilhoso. Você entra dentro de você, e assim, é muito dolorido. E você tem que ter a coragem de ter essa dor.
porque é onde você acaba conhecendo as suas sombras, você vai entendendo como que você reage ao outro. E aí eu queria fazer as coisas de mim para mim. Eu não queria fazer de mim porque eu queria agradar ele, ou que eu fizesse porque ele ia me olhar diferente. Mas isso eu consegui no processo de amadurecimento depois de muitos. Eu comecei a fazer terapia aos 25 anos. Em 2008, eu fui buscar, eu queria meditar. E aí eu fui experimentando todas elas para adequar a que mais me fazia bem. E hoje eu faço terapia com um psiquiatra de crianças e adolescentes. E é maravilhoso, porque os nossos primeiros traumas acontecem lá naquela época. E e você tem que ser um pouco egoísta. E a gente foi criado a sempre doar, 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 doar. Então, sabe aquela amar ao próximo como a ti mesmo? Amar o si é o amor mais difícil. Então, as pessoas vão falar que você é egoísta, que você está se achando. E aí, com esse processo da terapia, eu não me importo muito com o que o outro fala. Porque a minha vida inteira eu me preocupei e eu só fui me achar uma mulher interessante aos 49 anos. Até porque você trabalhou com a sua imagem desde muito pequena, né? Mas eu comecei a ser modelo aos 15 anos, mas eu achava que aquelas pessoas da moda eram diferentes de todo mundo, de todas as outras profissões, e que aquelas pessoas me achavam bonita, mas fora daquilo não. E eu sempre eu descia, eu num casamento, não me arrumava. Por quê? Porque eu tinha medo que alguém achasse que eu estava me exibindo. Enfim, hoje eu tenho essa segurança só com a busca do autoconhecimento, do amor de mim. E é muito difícil. Então, e essa que eu falei da gente falar, é porque a gente tem um privilégio de estar num lugar de conseguir pagar a terapia, conseguir pagar os tratamentos, mas se a gente sair da nossa bolha, essas mulheres não têm. Então, eu, como respeito a minha profissão do molde, eu fico alegre quando eu consigo passar isso para aquela mulher que me manda uma DM falando assim: olha, eu te acompanhava na primeira temporada e agora eu estou vendo você de novo. Eu voltei a fazer faculdade. Me separei de um relacionamento abusivo, né? Porque uma coisa que você falou, Marco, a gente tem que se livrar de gente negativa. E eu hoje tenho um círculo de mulheres que também era um tabu, de falar: ai, amiga, mulher é tudo invejosa, ai, modelo, não fala. É tudo outra mentira. Nós temos que ter amigas mulheres. A gente tem que se mostrar frágil. Se mostrar frágil é um ato de coragem, não é covardia. E a gente tem que dizer assim: vem na minha casa que eu preciso de colo. E hoje eu tenho muitas mulheres incríveis, que são essas mulheres, que quando elas começam assim, né, porque tem ali ai, porque eu tô... Não, você não tá nada, amor, você tá maravilhosa. Né? E todas elas assim, uma eu chamo de Vortex, a outra eu chamo de Furacão, elas têm nomes potentes. E quando elas começam... Não. Então, a gente tem que ter esse ciclo de pessoas, porque essas pessoas vão fazer a gente conseguir ser alegre, né? A felicidade é interna, a alegria é externa, mas a gente, com amizade, a gente consegue isso. E procurar qualquer ajuda. Se você não pode pagar um psiquiatra, uma terapia, uma reposição, tenha boas amigas que realmente torçam pelo seu sucesso. Porque quando você está mal, todo mundo fica perto. As pessoas têm que ficar felizes com o seu sucesso, eu acho. É aquela coragem para ser feliz, né? Você tem que ter coragem para ser feliz. Não é fácil ser feliz, precisa ter coragem. Outro dia, minha professora de yoga me mandou uma música maravilhosa, que ela fala: coragem para viver, seja gentil com você. Tome mais água, escute seus pais, leia livros e seja gentil com você. Depende dos pais, tá? Há controvérsias. O gentil é até... Gentil pode ser com todo mundo, que eu acho ótimo. Mas... Ouça seus pais, tem limite, tá?
Gente, é porque eu estou dizendo isso porque eu acho que beleza é uma questão cultural. Em 1500, a beleza era diferente de outros, o padrão era outro, era diferente. Então, beleza é formada pela cultura daquele momento e daquele lugar do mundo. E quando a gente cresce ancorada naquele padrão de beleza daquele momento do mundo e o reforço à manutenção deste padrão de beleza é dado desde a primeira infância, você se tornará refém disso. E eu só fui entender isso também depois de muito adulta, porque eu fui educada por uma mãe que parou de trabalhar quando eu nasci, e seguiu todo o perfil de expectativa social em torno dela, e por um pai que era um homem bastante conservador, embora fosse um homem de esquerda, nos padrões sociais. Porém, por algum estranho motivo, que eu não tive tempo de conversar com ele a respeito, adoraria ter feito isso, ele nunca me educou para não ser uma pessoa que tivesse ambição intelectual. Pelo contrário, ele me educou para que esse fosse o meu parâmetro. Ele nunca me perguntou do meu cabelo, da minha saia, ou da minha calça, ou da... nada. Mas ele me perguntava com muita frequência o que eu queria ser, que ser humano eu queria ser, que lugar eu queria ocupar na sociedade, o que eu queria estudar, o que eu ia fazer do estudo que ele estava ralando para me proporcionar, porque não era uma família de posses. E isso me fez não ter barreira como mulher. Eu nunca me medi pela minha beleza, embora eu tenha muita noção de que harmonia, beleza, ter nascido branca num ambiente como o brasileiro, muitas portas se abriram para mim por causa disso. Não por outros privilégios, os financeiros, mas porque, né, se nascer branca num país como o Brasil já é uma grande porta de partida para qualquer coisa na vida. Mas, basicamente, eu não fui educada para ser a mulherzinha. O que quero dizer com isso? Que os meninos, quando são criados da porta da casa para fora, eles são criados para conquistar, para dominar, para fazer acordos, para ter ambição. Ambição é uma palavra bonita quando colocada no sentido masculino, né? No contexto da masculinidade. E quando a mulher é educada da porta da cozinha para a sala, para no máximo ir na sala e perguntar se alguém precisa de café, e em geral as pessoas que estão na sala são homens, o que ela pode esperar da vida? Que algum daqueles homens preste atenção nela, e a proteja. Nossa, que menina bonitinha, está servindo esse café tão bem. Aparece uma outra mulher na sala, virou concorrência para você. Poxa, a bandeja dela é mais bonita. Ela botou um negocinho de renda. Ela vai chamar a atenção do cara e eu vou perder o meu privilégio. Você mede a beleza pelo padrão cultural no qual você está inserido. Então, somos todas vítimas de um padrão cultural que é o deste momento da história no Brasil. E você pode ceder a isso ou não, muito dependendo de que tipo de educação você teve e de que primeira infância você teve. E se você teve essa primeira infância que determinou isso na sua vida, você vai virar uma adulta com consequências sérias disso. Você vai ancorar a sua identidade sempre a outra pessoa e o que a outra pessoa acha de você, principalmente se essa outra pessoa for um homem. Não tem jeito. Essa dor sempre estará dentro de você. Agora, autoconhecimento, qualquer tipo de curso que te ensine a destravar determinados gatilhos, terapia, enfim, qualquer coisa que mostre o passo a passo disso, faz com que você faça, mas então é isso, o problema não é meu individual, não sou só eu que sinto isso, não, é uma legião de mulheres que sente a mesma coisa, porque está inserida no mesmo contexto. É cultura. É traço de cultura. Não está na genética. Você não nasce desse jeito. Você não nasce para se medir olhando para outra e para deixar o outro dizer quem você é. E se você é bonita ou se você não é bonita. Se te ensinassem que beleza é capacidade produtiva, a gente só ia se medir pelo trabalho. Se te ensinassem desde pequena que beleza é
é ser branco, como ensinaram para a gente no Brasil, você ia olhar sempre com desconfiança para o negro, como a gente faz. É padrão cultural. É por isso que eu estou me dedicando agora a cursos para estabelecer liderança feminina. Estou indo para a área de educação, porque eu acho que você não consegue fazer com que as pessoas cresçam de novo em outro contexto, mas você consegue sim ensinar para a mulher que ela tem gatilhos que são culturais e que, se ela aprender a reconhecer, ela consegue autonomia. E autonomia é chave. Se você não tem autonomia, você não faz as próprias escolhas. Se você não faz as próprias escolhas, você será vítima da escolha que outros fizeram por você. Inclusive, expectativa de papel social. Você tem que envelhecer deste jeito, você tem que ser jovem desse jeito, você tem que ser mãe ou não tem que ser mãe, você tem que ter pelo menos um casamento bem-sucedido, acabar um casamento é um vexame, você vai ser vítima de expectativa social, que é o quê? Cultura. Destravou isso, a vida muda completamente. Não é que o outro não me meça, não é que o outro não olhe para mim e me julgue, é que eu estou cagando para o outro. Porque eu tenho um grau de autonomia, eu já corri tanto risco, eu já mudei tantas vezes, e eu paguei todos os preços por isso, por que eu vou deixar um outro me julgar? Eu nem olho. Eu passo que nem um trator. E essa chave é possível destravar. É possível destravar isso. Por isso que eu acredito em reunião de mulheres, porque quando você expõe as suas vulnerabilidades a outras, e é duro fazer isso mesmo, porque você sempre espera o julgamento do outro, você vê que você não está sozinha. Ou fazendo cursos como o que eu vou dar, ou fazendo algum exercício de autoconhecimento. Eu também tenho 15 anos de análise, acredito muito no poder da análise, mas acredito muito em qualquer mecanismo que faça você desenvolver autonomia e não acreditar numa verdade estrutural que não é estrutural, é cultural e foi colocada na sua cabeça provavelmente na primeira infância. Novamente, eu volto a repetir, foi muito pedagógico. E a sua fala, Ana Paula, me faz fazer uma reflexão, propiciar, convidar vocês também para uma reflexão. De que mulheres nós estamos falando aqui? Nós estamos falando das mulheres que tiveram acesso à cultura, das mulheres que são brancas, que tiveram privilégios. Onde eu estou representada nessa história toda? Nós somos resquício de um país que ele é literalmente patriarcal, aonde que o primeiro brinquedo que uma mulher ganha é a boneca, para aprender a cuidar do outro e não dela. Isso aí já vem, é clássico. Quando você fala na questão cultural, aí você vai analisar, peraí, quando uma mulher negra teve condições de fazer uma faculdade? É recente. Eu tenho 2, é recente. Com 58 anos, eu fiz a minha primeira faculdade aos 47, porque eu não tive condições. Eu não podia pagar a psicanálise, eu não podia pagar um psiquiatra, eu não tinha acesso a rodas de conversa. Sabe por quê? Porque eu estava dentro de um ônibus, dentro de um metrô, para poder ir trabalhar, para poder levar comida para dentro de casa. Eu sou mãe solo. 49% hoje das casas chefiadas no nosso país são chefiadas por mulheres e mães solos. O índice de violência hoje, se nós formos observar claramente, ele é feito especificamente mais com a mulher negra. Então, é uma questão cultural, é uma questão racial, além de tudo. Então, ter acesso a esses privilégios que essas mulheres estão expondo aqui, que é muito louvável, porque é a realidade delas. Não quer dizer que a realidade delas não tem que ser a minha. Mas eu estou nesse caminho. E um slogan que você acabou de mencionar é uma frase que nós falamos na nossa associação. Mulher, você não está sozinha. Porque foi assim que nós somos ensinadas a viver. A sermos concorrentes uma das outras, para não nos unirmos. Porque a partir do momento que nós nos unimos e cada uma começa a consolidar essa união e a dividir os medos, os temores e as alegrias, porque elas existem, aí nós nos tornamos poder. E é isso, novamente, isso que vocês estão proporcionando aqui, dando voz às mulheres, para que elas possam deixar isso como um legado para a próxima geração. Porque elas têm que entender, a gente não pode jamais omitir o nosso passado.
Eu não estou aqui falando de beleza ou falando de uma ruga, de uma cicatriz de 7 cirurgias. Envelhecer é um privilégio. Nem todos conseguem fazer isso. Ter saúde no nosso país é um privilégio, porque nem todos têm acesso à saúde. Até para poder falar de beleza, nós temos que ter informação. O que vocês acham que uma mulher que mora na periferia pensa sobre beleza? Quando ela liga uma televisão, quando ela folheia uma revista, o que vocês acham que ela pensa? O que é beleza para ela? Sendo que ela está chegando em casa, sendo maltratada pelo marido, cobrança dos filhos, casa para arrumar. Quando é? E agora ainda estamos discutindo ainda a jornada 6x1. E aí você para e pensa, pera, eu vou ter um dia de liberdade. Liberdade. No país que foi o último país a abolir a escravidão no mundo. Eu vou ter um dia de liberdade. Um dia de liberdade eu vou conseguir repor tudo que eu deixei de fazer nos outros dias. Eu vou ao salão cuidar do meu cabelo, eu vou fazer um botox, eu vou fazer uma lipo, uma cirurgia, colocar um silicone. O que eu vou fazer? Ou eu vou estudar para tentar mudar a história da minha vida e a história dos que estão por vir e dos meus filhos. O que eu vou preferir? Mais uma vez, a gente vai se anular enquanto mãe, enquanto mulher, a gente se anula. A partir do momento que você coloca um filho no mundo, você se anula. Quem tem benefícios, graças a Deus. Quem tem privilégios, graças a Deus. E nem por isso nós somos inimigas, nós estamos falando a mesma língua para o mesmo grupo de pessoas. A gente só está trazendo aqui visões diferentes, de mulheres diferentes, com histórias diferentes. E se nós tivéssemos acesso à história e pudéssemos ter espaços como esse, Su, novamente eu volto a falar, para poder ouvir exemplos de vida, eu tenho certeza que as referências seriam outras. Outras pessoas que estão aqui iriam falar, poxa, se aquela menina conseguiu, eu também posso. Mas nós somos silenciadas o tempo inteiro. Se você abre catálogos de empresas, são só homens que estão lá. Se você vai procurar hoje quantas mulheres são CEO, a maioria é homem. Nós vivemos num país, gente, num planeta, infelizmente, que nós exercemos a mesma função e nosso salário é menor. Que beleza nisso! Aí eu vou discutir a beleza estética simplesmente? Ou vou discutir a beleza cultural? Ou eu vou discutir a beleza educacional? Ou eu vou discutir a beleza racial, que nós vamos ter grupos maravilhosos aqui para poder demonstrar que realmente existe beleza na raça negra. E que nós demoramos muito até para nos vermos na tela de uma novela do lado positivo, sendo protagonista, e não sendo uma serviçal. Ou não sendo só olhada como um aparelho reprodutor. Porque a mulher é olhada como aparelho reprodutor. Se você não tem um rosto bonito, um seio bonito, uma bunda bonita, dá licença que eu quero ver outra. Então, nós somos colocadas, sim, na prateleira. Independente da classe social que nós estejamos, nós somos colocadas na prateleira. Mas quem tem o poder de mudar isso é você. Quem tem o poder de mudar isso são rodas de conversas. Quem tem o poder de mudar isso chama-se educação. E você tem que estar aberto à educação. Porque se você continuar fechado, continuando, seguindo o resquício do patriarcado, você só vai reproduzir e fortalecer o machismo. Mas vamos continuar a prosa, que ainda tem muito papo para vir, gente. O papo tá bom mesmo. Eu acho que pegando um pouco de tudo que vocês falaram, até vou mudar um pouco a ordem aqui do que eu tinha planejado. É muito difícil a gente também estar falando sobre tudo que a gente está falando aqui e não falar do impacto da menopausa na nossa vida, né? Eu estou com 51 anos, oficialmente na menopausa em março desse ano. E eu acho que a gente falou aqui de muitas coisas interessantes, né? Quando a gente fala de sororidade, né, que essa coisa que a gente está falando aqui, de mulheres se apoiarem, a gente não pode esquecer que lá atrás, quando a mulher não podia ter conta em banco, quando ela precisava de autorização do marido para ter passaporte, realmente a outra era uma rival, porque a vida dela era aquilo, ela dependia daquilo, né? Então, nós somos talvez já a segunda geração que tem independência financeira, acesso à cultura, emocionalmente também somos mais independentes. Mas quando a gente fala de menopausa, a menopausa ela é um marco do envelhecimento, não tem como, né? Quando o nosso corpo diz, olha, daqui para frente, estrogênio e progesterona não existirão mais, e o nosso corpo vai ter impacto sobre isso. E
Eu acho que quanto mais a gente está falando aqui, né, dessa roda e dessa troca, desses espelhos, porque eu acho que quando a gente tem novos espelhos, seja de como envelhecer, de como falar, de como se posicionar, a gente amplia esse leque cultural que foi tão restrito, que colocou a gente num lugar tão apertadinho, e ainda nesse lugar de sim, de prateleira, porque a mulher culturalmente vem ao mundo para procriar e dar prazer ao outro. Então, quando eu não procrio mais, qual é a minha função? Inconscientemente, a gente tem esse medo de não pertencer, de despertencimento, né? E estamos vendo aqui 4 mulheres maravilhosas mostrando que isso é uma grande bobagem. Então, eu queria saber de vocês, como é que foi, ou que está sendo o processo de climatério ou menopausa, e quais são os desafios, ou que dicas que vocês podem deixar aqui. Ai. Não, deixa. Gente, me desculpa, porque esse tema é o tema que hoje me move. Foi o tema que me fez sair do sedentarismo e foi o tema que me fez criar a única associação de mulheres no climatério e menopausa no Brasil. E que se chama Menopausa Feliz. Porque chega a ser até hilário, né? Menopausa, todo mundo tem pavor de pensar em menopausa, mas uma menopausa feliz é possível, porque hoje eu vivo uma menopausa feliz. Nós nascemos especificamente da necessidade de informação e de assistência à saúde nessa fase da vida. Hoje no Brasil são 110 milhões de mulheres. Todo mundo será que sabe o que é menopausa? Quem aqui poderia me dizer o que é menopausa? Tem alguém? Lê do engano que seja só isso. Mas essa é a leitura que todas nós temos, que é literalmente quando nós paramos de menstruar. E pela fala das nossas amigas aqui, fica nítido que parece que a gente entra em menopausa só quando a gente começa a envelhecer, né? Passou dos 45, 50. Lê do engano. Se vocês imaginarem o número de mulheres hoje no nosso país que estão vivendo menopausa precoce, a partir dos 25 anos de idade, vocês não acreditam. Então, se a gente pensa que a mulher veio só para procriar, então você imagina uma mulher aos 25 anos que não vai poder dar à luz, que não vai poder ser mãe nunca, e que vai sofrer todas as mazelas que a menopausa traz aos 25 anos de idade. A menopausa, muitas pessoas acham que a menopausa simplesmente ela é a última menstruação, esse é o nome comum. E que a segunda Organização Mundial de Saúde, ela não é uma doença. É por isso que nós sofremos. Nós precisamos de reformular, repaginar esse conceito. Realmente, é quando nós deixamos de menstruar. Mas vocês sabiam que a menopausa, ela deixa o nosso corpo aberto a doenças cardiovasculares, ósseas, urogenitais e psicológicas? O Brasil hoje ele é o país número 1 em ansiedade. E a maioria dessas mulheres estão na faixa etária da menopausa. Então, se você pensar que nós estamos no país... Só vou finalizar o passo. Se você pensar que nós estamos em um país que não existe política pública para a mulher nessa fase da vida, é a única fase da vida que não tem política pública. Nós já conseguimos levar essa discussão para 24 assembleias no nosso país. Tivemos a primeira audiência pública na Câmara dos Deputados no ano passado, a primeira para poder falar sobre o tema. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Quem quiser, olha lá no site da Câmara dos Deputados, vai ver não só a minha fala, como a fala de profissionais especializados em menopausa e climatério. Nós tivemos este ano, dia 16 de outubro, a primeira audiência pública também no Senado para discutir a criação de políticas públicas e a criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a Menopausa. Sabe para quê? Para que a gente possa ter informação, para que a gente possa entender de fato o que é a menopausa. A menopausa não é só fogacho, que é o que as pessoas pensam. E eu não vou me estender, eu quero continuar, mas eu quero ouvir as meninas. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você, gente. Todo mundo acha que fogacho, esses calorões que a gente sente, é normal, comum. É o sintoma que mais incomoda a mulher. Hoje existem estudos, existe ciência, artigos. Reino Unido é campeão em políticas públicas para a mulher nessa fase da vida. E fogachos são queimas de neurônio. É preparando o seu cérebro para uma demência e para um Alzheimer. Quando você perde o estrogênio, como a nossa amiga mesmo mencionou, o estrogênio ele é responsável pela sua condição cardiovascular. Quando você perde o estrogênio, as suas veias começam a enrijecer, por isso que você morre mais de infarto e de AVC. E é justamente nessa fase. As doenças urogenitais, nós começamos a ter candidíase de repetição,
infecção urinária constantemente, você tem micção de urgência, você acha que é normal, você está, às vezes, correndo, fazendo uma faculdade, está cuidando do seu filho, aí você começa a ter esses sintomas, que são mais de 100 sintomas que a menopausa tem. Hoje eu tenho um que me incomoda o tempo inteiro, eu estou aqui bebendo água, que chama síndrome da boca seca. A gente não produz saliva. Eu uso saliva artificial e uso lágrima artificial, porque eu também não produzo mais lágrimas. Então, não fiquem pensando que menopausa é só a última menstruação, não, viu? Lê do engano para você. Ela é muito crítica e muito caótica. Mas eu vou deixar as nossas amigas falarem aqui, que eu sei que cada uma aqui tem várias coisas para ser dita, mas eu me coloco também à disposição para pergunta, gente, que esse é meu tema favorito e é o que eu faço hoje de melhor na vida. Pri, eu vou pegar o gancho da sua conversa, eu achei maravilhosa, já falando que não é porque é natural que é bom, não, tá? Porque eu vejo, eu lá no meu perfil, porque quando a gente fala de beleza na mulher madura, é mais amplo, não é só pele, cabelo, maquiagem. Não tem como você não abordar assuntos como menopausa e climatério, porque é uma vivência diária, a gente vivencia diariamente. E aí, mais do que falar sobre isso, eu trago profissionais, né? Endocrinologistas, ginecologistas, nutricionistas, que são focadas no tema climatério e menopausa. Então, não é achismo, a gente aqui não está falando de que a gente acha, tem um embasamento científico por trás. E aí, quando eu escuto mulheres falando, porque eu fui no ginecologista, sempre é homem, tá? Sempre é homem que fala, você não pode passar testosterona. Gente, quando vocês chegarem na menopausa, e aí vocês não tiverem testosterona, claro, para quem pode fazer reposição, você perde vitalidade, você perde força, você perde criatividade. Nós somos mulheres ativas. Você não pode usar estrogênio, porque estrogênio vai sempre no simples. Não, porque vai causar câncer. Gente, fizeram isso, eu estava até comentando com as meninas agora. Fizeram um estudo entre mulheres que faziam reposição e mulheres que não faziam reposição. Mulheres que não faziam reposição, o percentual que teve câncer de mama foi 3%. As que faziam reposição, que desenvolveram câncer de mama, vocês vão ficar assustadas, foi 3,8%. Ou seja, é um aumento ínfimo. Se a gente não sabe, a gente não consegue nem mensurar quanto que é o estilo de vida dessa mulher, quanto que desse desenvolvimento do câncer de mama teve aí influência da genética, teve influência no estilo de vida, se ela fuma, se ela bebe, como é que é o estilo dela? Então, é muito simplista, né, Drica? E elas sofrem porque elas vão no médico, e geralmente homens, que simplesmente falam mimimi. Você tem que se acostumar, porque é assim mesmo. Como me acostumar? Vocês já viveram? Você, homem, já viveu o que é você não tá conversando sobre um assunto e esquecer? Gente, o que eu estou falando mesmo? Fica aquela conversa picotada, né? E aí, estou com a boca seca, tá vendo? E aí você não tem vitalidade, você não tem libido e libido, divinas. Não é libido sexual. É libido pela vida. A gente precisa ter energia para viver, vitalidade. A gente precisa ter a vontade de viver. E, biologicamente falando, por que não é natural? Porque o que acontece quando você entra na menopausa? Você querendo ou não querendo. O universo não está nem aí para a gente, tá? Biologicamente, a gente veio aqui para procriar. No momento que você para de procriar, para a natureza, você é descartável. Só que a natureza não contava com a nossa astúcia de que a gente fosse desenvolver medicamentos, como reposição hormonal e tratamentos, que fossem ajudar a gente nesse momento de vida. E aí vem gente ainda falar, e são alguns vieses médicos que falam que é natural, que é mimimi, que você tem que viver assim. Então, esse momento, para a natureza, é o fim da sua vida. Você quer encarar isso como o fim da sua vida? Isso para a natureza.
você faz reposição hormonal. Eu sou uma pessoa que levanto a bandeira da reposição hormonal. Se a mulher pode, ela tem que fazer. Existem estudos científicos, esses estudos que foram abordados na reposição hormonal, né, que tem aí, foram disseminados, foram estudos que foram estudos rasos, nem foram, né, Dri? Nem foram estudos que aprofundados, de anos e anos de estudo. Então, não é porque é natural que é bom. Então, vá procurar um médico que olhe com carinho esse momento de vida, que se informe, que se interesse, que foque nesse assunto, sabe? Ah, eu sou uma pessoa que gosta de falar que eu estudo menopausa, que eu estou inteirado no assunto, que eu pesquiso. Não, se o médico falar para você, é mimimi, você tem que se acostumar com isso, se não for pelo fato de você não poder fazer, troca de médico. Porque não dá para viver sem a gente se cuidar, a gente procurar formas de viver melhor. Mesmo porque nós somos mulheres potentes, empoderadas, fortes, nós temos que pensar, que ter criatividade, nós temos aí no mercado, até um tempo atrás, uma mulher, eu tenho 54 anos, já falei, uma mulher de 54 anos já estava começando a pensar em aposentadoria. Você está vendo a Ana aqui, tá? Quantos projetos ela tem ainda pela frente. Quando vocês chegarem aqui na nossa idade, muitas já estão, vão entender que 50, 60 não é mais o fim da vida. Tem muitos recomeços. Muitas vezes não é porque mas existe uma diferença entre você ser e você estar. Eu entendo a menopausa como eu estou e não eu sou. Então, vamos começar a encarar de uma maneira diferente, procurando informação de qualidade, alguém que te acolhe nesse momento, procurar informação que te agregue de uma maneira positiva. Não entenda isso como o fim da vida. Pelo contrário, você pode transformar isso em uma coisa muito boa, se você se cuidar, se você se amar. E se amar e ter ainda autoconhecimento, né? Amor próprio, autoestima, porque é necessário. Isso faz parte do autoestima e do amor próprio. Se cuidar faz parte disso. Então, o meu desejo é que todas nós possamos um dia, nossas mulheres maduras, todas nós possamos um dia estar acolhidas nesse momento. Obrigada, gente. Você falou uma coisa muito interessante sobre médico. Eu não passei pela menopausa porque eu fui esterectomizada. Então, quando eu tinha perto de 40 anos, eu comecei a ter muita dor na coluna, muita dor na perna, nas pernas, dor nevrálgica. E eu descobri que eu tinha exatamente uma coisa que meu pai tinha, um negócio chamado espondilose, que faz com que as vértebras de um determinado ponto da coluna comecem a crescer loucamente, espreme o canal medular e cresce para os lados também. Meu pai, quando morreu, ele tinha uma deformidade física feia por causa disso. E quando eu descobri que era exatamente a mesma coisa que eu tinha, eu falei, nossa, eu preciso me cuidar. E eu fui a vários médicos e fiz 2 cirurgias na coluna. A primeira só limpou a espondilose, desobstruiu o canal medular e eu parei de ter dores durante 1 ano. Depois de 1 ano, estava tudo igual de novo. E aí veio o problema. Porque cada médico me dizia uma coisa. Não, você tem que fazer desse jeito. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tal. No fim, quem decidiu o que ia fazer era eu. E eu decidi fazer uma cirurgia um pouco mais radical para parafusar essa região da minha coluna. Então, eu tenho hoje 4 parafusos e 2 grades, na L4, L5, S1. Mas o grau de dor reduziu muito, eu faço exames, acompanhamento periódico, e a doença, a espondilose, não voltou. Por que era muito polêmico? Porque, como é uma doença, ela podia se manifestar em outro ponto da coluna. Então, eu podia ter espondilose na cervical, ou nas torácicas, ou em algum outro lugar do corpo que me impediria de ter uma vida motora saudável. E eu resolvi correr o risco, porque eu tinha 40 e poucos anos, e eu falei, não vou passar o resto da minha vida assim, não vou terminar como meu pai terminou, numa cadeira de roda, muito limitado fisicamente. Alguém se meteu na minha decisão? Não. Eu fui lá, ouvi todos os médicos que eu podia, eu
já tinha dinheiro para pagar um bom plano de saúde naquela época. Eu não nasci podendo pagar plano de saúde, mas naquele momento eu já ganhava o suficiente para pagar um bom plano. Eu pude ouvir muitos médicos. Eu fui ouvir médicos nos Estados Unidos. E ninguém se meteu na minha decisão de enfiar 4 parafusos e 2 grades na minha coluna numa cirurgia que tinha um risco alto. Abrir coluna não é uma coisa simples. Quando você faz uma cirurgia de coluna, você toma choque o tempo inteiro, você sai destruído da cirurgia, porque você precisa ter certeza de que nenhum ponto nevrálgico está sendo atingido de maneira definitiva. Então, você fica tomando choque durante a cirurgia. E você sai... A recuperação é chata nesse sentido, mas tira a dor, né? É uma beleza. Bom, quando eu tinha 46 anos... Eu, jornalista, né, adoro a informação, comecei a pesquisar o que ia me acontecer mais perto dos 50. Perguntei para minha mãe, você menopausou quando? Menopausei com 50 e muitos. Pensei, talvez eu vá longe. Mas, enfim, o meu ginecologista era um cara especializado em reprodução. E eu falei, eu não posso ter um ginecologista, e eu amava ele, que seja especializado em reprodução. Porque é a mesma coisa de você ir tratar a sua coluna num especialista de joelho. Ele também é ortopedista, mas ele é especialista em joelho e não em coluna, não em espondilose. E aí eu comecei a ouvir muitos médicos e eu fui parar num que eu gostei muito, que é um especialista em fase de menopausa. Tá? Então, ele estuda a menopausa, ele vai em congressos de menopausa, ele lê os estudos sobre menopausa, ele sabe o que é reposição hormonal e em que casos ela pode ser feita e de que maneira ela pode ser feita. E eu comecei a fazer esse acompanhamento aos 46 anos de idade. E comecei a estudar o que ia me acontecer. Com 50 anos, eu tive alguns miomas que para tirar os miomas, eu falei, então, arranca isso aí tudo, eu não vou precisar mais. Eu já tinha decidido há muitos anos da minha vida que eu não seria mãe. Então, eu tirei não só o útero, mas os ovários também. Fui totalmente esterectomizada e já saí do hospital repondo hormônio. Então, eu não tive fogacho, eu não tive insônia, eu não tive perda de qualidade de pele muito alta, eu não tive perda de libido, eu não tive nada. Nada. Meu cabelo caiu um pouco, para não dizer que não aconteceu nada, eu tive queda de cabelo. Só. Eu não tive nada. Eu sou uma paciente, segundo este meu médico em quem eu confio, ótima para a reposição hormonal. Mas, surpreendentemente, agora vieram se meter na minha decisão do que eu estou botando no meu corpo. Eu enfio 4 parafusos e 2 grades numa cirurgia perigosa na minha coluna, ninguém fala nada. Mas agora vão dizer que eu não posso botar um chip de reposição hormonal dentro de mim? Sim, que vão catar coquinho. Porque, sério, se fosse chip no saco, ninguém estava discutindo isso. Mas como é chip na bunda para colocar estrogênio e testosterona para dentro, todo mundo está se metendo, né? Então, é o seguinte, precisa discutir isso, porque todas as que não passaram, passarão. A alternativa é pior, garanto para vocês. Né? Se vocês vão chegar aos 60, chegarão em menopausa. E que bom, tomara que cheguem. Vou torcer muito para que, né, a gente se veja lá. Não dá para a gente não discutir isso nesse momento e não ser a favor do método que a mulher quiser usar para ela fazer o que ela quiser com a vida dela. E, no momento seguinte, discutir isso como política pública, porque todas têm direito. Você precisa aprender a fazer as suas escolhas e ser responsável pelas consequências. Como indivíduo, a gente precisa aprender a fazer isso. Eu fui lá, eu estudei e eu estou fazendo a reposição que eu quero fazer, que eu posso fazer, e que me foi recomendada e que me faz muito bem. Se eu não tivesse feito essa opção, eu provavelmente não estaria indo para a minha terceira profissão, eu provavelmente não estaria aqui com esse grau de energia conversando com vocês, porque eu estudei o suficiente para saber que a menopausa tem efeitos bastante difíceis sobre o corpo da mulher.
sobre o emocional da mulher, sobre os neurônios da mulher, não é só físico, é mental. E eu acho que, a essas alturas, um bando de homens se reunir para dizer que você pode ou não pode fazer aquilo com o seu corpo, isso para mulheres que já passaram dos 50, que é quando chega a menopausa para a maioria, pelo amor de Deus, sabe? Sério, eu fico até impaciente, assim, eu fico brava. Puta! Né? Sabe? Então, assim, pensem nisso, porque se vocês não chegaram, vocês chegarão, e vai ter um homem com o dedo na sua cara dizendo assim, não pode botar chip. Vai se fuder, né? Ana, você me permite? Dia 22 agora, nós conseguimos, vai acontecer no Senado uma discussão especificamente sobre essa temática, sobre a decisão da Anvisa em suspender o uso dos implantes hormonais. Não é chip, é implantes hormonais, porque eles estão tratando da sua saúde. Eu também sou usuária de implantes hormonais e estou extremamente preocupado porque daqui 3 meses chega a época de eu repor novamente. E se eu não for repor, eu vou voltar a ter os 48 sintomas que eu tinha? Fibromialgia, reumatismo, tudo isso eu fui diagnosticar. Será que todas as mulheres hoje no país que usam implantes hormonais vão ter que voltar a ter os sintomas todos que elas tinham? Sem contar, Ana, a quantidade de benefícios para outros tipos de doenças que o implante é permitido. E ele tem salvado muitas vidas. Então, eu quero te fazer um convite. Aqui ao vivo você vai ter que responder. Vamos para a audiência para poder lutar pelo uso dos implantes? Eu não vou estar no Brasil nesse dia, no dia 22, senão eu iria. De verdade. Sim, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos nos unir nessa nós já temos um história. abaixo-assinado. Se eu soubesse antes, eu até teria mudado. Eu vou ampliar para vocês. Nós já temos um abaixo-assinado. Então. Quem quiser, entra na nossa página, chama-se Menopausa Feliz. Em uma semana que nós criamos o abaixo-assinado, nós tivemos mais de 11 mil mulheres assinando o abaixo-assinado. Então, se vocês não podem estar presentes, assine o nosso abaixo-assinado. É extremamente importante para a gente demonstrar força, demonstrarmos que a nossa saúde, o nosso corpo, quem cuida somos nós. Exatamente. E quem manda nele somos nós. Exatamente, exatamente. Quem manda nele somos nós. E só botando uma minhoca na cabeça de vocês, por que tem tanta gente interessada sobre se a gente vai fazer um implante hormonal ou não? Implante hormonal existe desde 1932. Há 50 anos que ele é usado no país, agora que eles resolveram fazer isso. Por que será? Interessa a quem? A quem? Se você não tem um implante hormonal, você provavelmente vai ter insônia, você vai precisar tomar remédio para dormir. Se você não tem implante hormonal, provavelmente você vai ter algum tipo de artrite reumatoide. E você vai precisar tomar remédios. Esses remédios são caros. Muito caros. Você provavelmente vai ter uma questão de memória séria. Você vai precisar tomar remédio para isso. Você provavelmente vai ter que tomar um monte de remédios que você tira se você tem os seus hormônios na sua... É reposição, gente. É repor o que você não produz mais. Eu, que não tenho útero, não tenho ovários, eu não produzo absolutamente nada. Ou eu faço uma reposição do que eu não produzo mais, assim como um paciente que não produz mais uma substância determinada porque o fígado dele tem problema, ele vai lá e faz uma reposição daquilo que ele não produz mais. É direito da mulher. E se a gente não começa a discutir isso agora, na hora de virar legislação a saúde da mulher na terceira idade, vai ter gente mandando eu tirar meus parafusos. Bom, eu vou abrir aqui para as perguntas, eu só vou concluir aqui dizendo que a menopausa ela é um processo natural, sim, né? Mas a gente não tem que aguentar nada. Então, não é nesse lugar de aguenta, é assim mesmo. Existem recursos, existe diálogo, existe acolhimento. Nós não estamos na época das nossas avós, nem das nossas mães. Então, poder falar sobre o assunto, acho que é o primeiro passo, porque quando a gente aceita que a gente está passando por isso, a gente vai buscar acolhimento, a gente vai buscar informação, e isso vai trazer autonomia para escolher qual vai ser a melhor forma que a gente vai poder passar por isso. Vou para as perguntas. Fala. Não, porque eu não entrei ainda na menopausa. Eu estou naquela coisa chata de, a hora que eu acho que... Acho que não. Vem. Mas, assim,
comecei a usar o implante do Dr. Elcimar Coutinho. Eu estava nos Estados Unidos, minha ginecologista falou: tem um cientista brasileiro incrível. E ele tem isso para endometriose, para várias outras doenças. Então, quando eu vim para o Brasil, eu consegui colocar. Eu coloquei, sei lá, acho que em 94 a primeira vez. Parei em 2006. Tive meu primeiro filho em 2007. E depois eu coloquei de novo. E quando eu quis ter o segundo filho, eu coloquei de novo. E deu tudo certo, porque eu menstruava em grande quantidade, eu desfilava, e não era bom, né? A gente levantava, fazia... Só quem né, sabe que chato que é. Então, hoje, eu ainda estou nesse lugar, e assim, eu tenho duas... Eu deixo para os médicos, eles vão resolver. Eu sou pró-reposição hormonal, mas, para mim, também, na questão de eu acreditar e pensar como minha vida vai estar, primeira coisa que eu acredito, e é isso que foi colocado na nossa cabeça, que a mulher, quando chegasse a 50, ela menopausa e o libido acabava. Isso é mentira. O libido é uma energia vital, ele só termina quando a gente morre. Fim da vida. Se o libido, se você não tem libido, é porque o seu entorno não está legal. Então, isso era numa fase que aqueles casamentos antigos que a gente não precisa suportar mais, as pessoas falavam assim: acabou o libido. Não era isso, é porque a pessoa do outro lado era interessante, só que ela não podia fazer nada. Hoje a gente pode fazer. Então, por isso que eu tenho amigas muito mais jovens nesse meu núcleo maravilhoso, desse vórtex, que são muito mais jovens que eu e já entraram na menopausa. E tem um sofrimento, tem toda uma coisa... Mas, mais uma vez, tendo rodas de amizade e fortalecendo, acho que você consegue passar mais rápido. Eu espero, eu vou agora colar ali para saber mais. Gente, só para aqui, ó, uma coisa eu te falo. Quanto mais tarde a mulher entra na menopausa, significa que ela tem mais saúde. Sabia? Quem entra na menopausa mais cedo, infelizmente, ela se torna 1000 vezes mais doente. E pasme, quando você entra na menopausa, você só sai dela quando você morre. A única coisa que acontece é que o seu corpo vai se acostumando com a falta dos hormônios. Hoje, segundo o número de ginecologistas no país, que é a especialidade médica direcionada para tratar a mulher na menopausa, dos 30 mil, apenas 20% tem especialização em menopausa e climatério. E uma consulta custa de 1.500 a 3.500. É por isso que nós lutamos por políticas públicas para a mulher na climatéria, na menopausa, pela capacitação de médico e por medicamentos via hormônios bioidênticos, ou então hoje que é chamado de hormônios inteligentes, para a gente poder ter acesso e ter qualidade de vida. Porque para o gasto por dinheiro público e para a nossa perda de qualidade, que hoje a ciência já demonstrou claramente que os estudos são poucos feitos em mulheres, a maioria dos valores de referências que tem aí são feitos em ratos, não em ratas. Então, até nisso nós levamos desvantagem. Então, a gente precisa de ter informação de qualidade, para a gente poder, de fato, poder prolongar e termos uma longevidade saudável. Obrigada, gente. 1% dos estudos de saúde no mundo é sobre saúde feminina. 1%, tá? 1. Estamos começando a evoluir agora, né? Exatamente isso que você falou. A partir dos anos 2000 é que realmente começou a olhar para a mulher e começou a fazer estudos nos corpos femininos, né? Que é exatamente sobre isso. Primeira pergunta é do Tom, para Ana Paula. Ana, qual a sua relação com o universo da beleza e como você usa suas redes sociais para impactar o empoderamento e autocuidado para mulheres que te acompanham? Empoderamento feminino, nas suas mais diversas frentes, é um assunto muito presente. É basicamente disso que é feita a minha comunicação digital com quem me segue. Então, eu falo de empoderamento através de autonomia, de independência financeira, empoderamento a partir do momento em que você se sente segura o suficiente para fazer as suas próprias escolhas, não deixar a vida escolher para você e nem usar subterfúgios para dizer que você não pôde escolher, que você foi tolhida da escolha, enfim. É basicamente disso que eu falo há mais de 20 anos. Eu estudei muito comportamento feminino, principalmente em sociedades latinas como a brasileira, e por que ele é formado do jeito que ele é formado e por que a gente se transforma na mulher, que a gente se transforma e a gente fica tão conservadora
às vezes até tão conservadora quanto os homens na fase adulta, em países como o Brasil. Então, esse assunto é muito importante para mim, porque eu acho que é muito difícil gerar autonomia. Minha relação com a beleza, enquanto beleza mercadológica, né, assim, a maquiagem, a roupa, é muito esquisita. Assim, eu sinto decepcionar vocês, mas eu não tenho o menor caráter para esse troço de estilo, maquiagem. Eu sou uma pessoa diferente todos os dias. Eu tenho muita inveja daquelas mulheres que têm estilo, sabe? Ai, gente, que estilo! Nossa, ela comunica, ela tem branding pessoal, ela passa. Eu sou um fracasso retumbante. Porque tem dia que eu acordo completamente hippie. Aí, no dia seguinte, eu acordo a executiva, que era um terno bege. Sabe? Não é mais do que cíclica, porque realmente depende do dia. Hoje, por exemplo, foi uma tragédia. Hoje eu estava, enfim, né, fiz uma primeira reunião em casa que durou muito mais do que deveria. Eu tinha um almoço, depois eu vinha para cá, um almoço de trabalho. E eu cismei com este brinco. Eu abri a gaveta, dei de cara com esse brinco, falei, nossa, eu preciso usar esse brinco hoje. Gente, não dá, né? Assim, eu precisava vir com este brinco. É um hipercontraste com o cabelo. Isso aqui é para você usar na praia, de short. Mas não, eu cismei que hoje era com esse brinco. Aí eu arrumei a roupa para o brinco, aí a bota para o brinco, os cintos para o brinco. É um exagero completo. Não precisava disso, mas essa pessoa sou eu. E assim, né? Eu aprendi a conviver com isso. Eu adoraria ser uma mulher estilosa, que, sabe, passasse. Mas não passo, porque um dia eu estou de shortinho e camiseta rabo de cavalo. No dia seguinte eu quero ser executiva, poderosa, faço uma maquiagem assim, sóbria, bonita. E no dia seguinte eu estou borro, assim. E, obviamente, exagerada, né? Passei muito do limite. É quem eu sou, então desculpa aí. Viva a maturidade, né? Exatamente. Não é? A outra pergunta é da Tânia, para todas. Como vocês enxergam a crescente tendência entre mulheres cada vez mais jovens de buscarem procedimentos estéticos de forma intensa? O que acha que está impulsionando essa busca e quais podem ser as implicações para a autoestima e o bem-estar delas a longo prazo? Eu sei que as duas ali têm know-how para isso, mas isso é um dado muito preocupante e alarmante. Mas muito, não é pouco, não. Hoje nós estamos vendo meninas de 9 anos aplicando botox, meninas de 14 anos fazendo cirurgia. O Brasil é recordista em... Mentira, ele é o 2º lugar no mundo em cirurgia feminina, estética. Isso é triste, você olhar para a sua filha, porque hoje a inteligência artificial coloca qualquer um bonito. Então, as pessoas vão para a mídia, você falou isso muito bem, de Biase, muito bem. As pessoas olham para a mídia, você fica lá refém o tempo inteiro. Então, você olha aquelas peles lindas, maravilhosas, assim, uma mancha lisinha. Hoje, o Japão, a China vende demais hoje maquiagem para poder colocar sua pele parecendo um plástico. Então, o que acontece com as nossas filhas que estão olhando? Eu quero ter aquele rosto. Aí você olha para nós, mulheres 50, você fala, eu quero isso para mim também? É isso que eu quero? O que é beleza para mim, afinal de contas? Então, o nosso conceito de beleza está vindo diferente dessa juventude que está aí, porque elas estão refém, infelizmente, da internet. A internet veio para poder ajudar, mas, infelizmente, sem orientação, os nossos filhos estão ficando perdidos. E sofrem por comparação. Comparação. O tempo inteiro. Então, você fala, eu tenho que ter o nariz de fulano de tal, tenho que ter a boca de fulano de tal, tenho que ter o peito de fulano de tal. Para! Se ame. Isso, a gente precisa ensinar os nossos filhos a ter amor próprio, a gostar de si como é. Nós vivemos no país mais multirracial do mundo, onde a diferença física ela é imensa. Tanto que nós somos campeões aqui, onde mais se encontra medula óssea compatível, de tanto que foi um resultado bom dessa miscigenação. Então, nós temos que ensinar para os nossos filhos que eu ter o cabelo crespo, que antigamente eu alisava, que me queimava, que me deixava careca, eu ter o cabelo crespo é lindo. Eu ter o cabelo com trança, está aqui meu filho e minha filha que estão aqui. Ó. Por gentileza, levantem, meus filhos, para vocês verem como eles são lindos. Olha que maravilha.
Eles me acompanham todo o tempo, sabe para quê? Para poder falar comigo, sua mãe, a senhora não está enxergando muito bem de perto, não? Então eu vou com a senhora para poder mexer no telefone, que a senhora não enxerga. Aí o outro vira e fala comigo assim, mãe, fala menos, que a senhora fala demais. Eu falei, me deixa viver. Mas é um complemento. Isso é bom para poder demonstrar que eles estão junto comigo quando você fala a importância da família. É porque é com eles que eu conto. Não é com a opinião de terceiros que não tem nada a ver com a minha história, que não paga um boleto meu, que eu tenho que dar importância. E o que acontece com os nossos filhos é isso, eles dão importância para o que os outros falam, mas não dão importância para o que o pai, a mãe ou a irmã está falando com eles. Porque aqueles, de fato, estão querendo o bem-estar deles. Aqueles, de fato, estão querendo que eles estejam por muito tempo do lado deles, Ana. Ao invés de a gente ficar se comparando. Então, essa questão de estética, infelizmente, está levando à falência da nossa juventude. E a gente não sabe se essa juventude vai chegar saudável, considerando o número grande hoje de adolescentes que estão com doenças mentais, justamente porque eles estão se comparando demais. Tá. Mas vamos lá, meninas, vamos lá. Tem um dado sobre cirurgia, só para completar o que ela falou. Você sabe que a gente é recordista, sim, num tipo de cirurgia estética, que é a íntima. Íntima. Nossa. Sério, gente. Tem medição de tamanho de pepeca. Nossa. E é jovenzinha que está fazendo. Eu não estou brincando. Eu sabia disso, nos meus 54 anos. Nunca tô... Pois é, mas que é internet pornografia. E você, então, tem que, né, deixar tudo meio liso. Tudo rosinha, não pode... Nem ela pode envelhecer. Liso, não pode ser gordinha e não pode ter nenhum tipo de cor que não seja o rosa fofo. Gente, eu acho que não pode para quem não gosta. Rosa. Fala comigo que eu vou ter uma rosa. Não pode para quem não gosta. Quem gosta, é a estética gosta de todas. É a estética da pornografia. É a estética da pornografia. Sim. Esse é o problema. E A medição é que nem a mesma coisa, né? Assim, você bota um filtrão, você quer aquele filtrão. E lá embaixo é aquele, né? Pois é. A gente é de... Sério, eu comecei a ler sobre isso, eu fiquei chocada. Eu descobri... Não, e sem considerar... Oversharing. Ana, e sem considerar que quando nós entramos na menopausa, nós perdemos colágeno e automaticamente ela murcha. Só se for a sua, bebê. Eu faço reposição hormonal. Mas eu também faço. Mas a maioria das mulheres que não fazem reposição hormonal, elas estão perdendo nesse sentido. Elas murcham. Não, lógico, amor, que é isso? Não. Elas murcham. Então as mulheres ficam assim, com vergonha, e os maridos ainda falam, tá feia. Então coloca mais complexo ainda na mulher. Então, imagina as meninas, 16 anos. As menininhas novinhas querendo ter uma rosa. Eu vou ter uma rosa algum dia? Nunca. Eu sou negra. Maravilhosas. Só complemento rápido. A gente é da geração 1980. 1980 ninguém foi bonito, não é possível. Gente, quem aí foi em 1980, né? Porque era uma franja esquisita, era aquela ombreira gigante esquisita, era sutiã com ombreira. A gente era magra. O modelo era ser magra e o monocelha, e a gente tinha acesso a pouca coisa, né? Se eu olho as minhas fotos, falo, gente, até tá bonitinha. Mas o fato aí é que nem é isso, é que a gente foi evoluindo. Quando eu olho para trás, eu vejo uma outra Drica, que não era tão bonita. E hoje eu me vejo uma Drica que evoluiu. Esse é o ponto. Se a gente já começa com 9 anos, 15 anos, o que a gente vai ter quando chegar nos 50? Que beleza que a gente vai ter. É inalcançável isso. Sim. Deve gerar uma ansiedade, uma comparação. Porque o bom é quando você vai evoluindo, você vai vendo quanto você cresceu, quanto você conquistou. Mas se tudo vem assim tão fácil, tão acessível, que chega a ser uma loucura, né? Eu acho que essa resposta é inconclusiva, gente. Eu acho que é muito de cada um. Eu não tenho nada. Tentei colocar um negócio em 2017 e eu medito. Aí fiz, fiquei apavorada. Saí de lá chorando, liguei para minha amiga. Ela falou, é assim mesmo, amiga, é maravilhoso, depois você vai viciar nisso aí. E aí eu chorei assim durante 4 horas. E eu fui numa dermatologista bacanuda, tá? E eu chorei durante 4 horas. E no outro dia, a hora que eu vou meditar, eu não sentia meu nariz, eu não sentia... E aí eu fiquei desesperada. Eu não julgo quem faz.
Não condeno, a gente julga o tempo inteiro, não dá para atravessar a rua. Porque a gente tem que ter o julgamento, senão o carro vai chegar mais rápido do que o meu passo, mas não é condenação. Eu tenho aflição de olhar para uma pessoa que eu tenho uma certa idade e o rosto dela não mexer. Porque, para mim, as minhas rugas, elas me lembram coisas que ou eu ultrapassei, que eu conquistei, que eu lutei para ter. Essa aqui, ó, ela começou, eu tenho uma foto, eu tinha 7 anos. E aí eu já, sorrindo, eu já tinha ela. Então, ela começou lá. Eu tenho essa aqui porque eu nunca usei óculos escuros para conseguir ficar dentro de uma luz de fotografia sem me incomodar. Então, eu tenho aqui. E outras coisas também, né? De vários perrengues que a gente passa na vida. Mas eu consegui. Hoje eles são passados, eles não me definem mais. Eu tenho aflição. Então, é meio resistência para mim, na minha profissão, não ter nenhum procedimento. E aí eu sou tão assim, que eu faço o que eu quero. Que quanto mais falar que você tem que fazer, agora eu não vou fazer. E não vou fazer. Mas isso não significa que você vai fazer para sempre? Se eu quiser, eu então, faço. Mas se for... Mas eu acho também que depende muito de quem são os seus ídolos. A Isabella Rossellini, para mim, é uma das mulheres mais lindas. Ela é a garota de Lancôme de novo. Ela cria pato, ela vai lá pegar o ovo do pato, ela sabe o nome da pata. Isso, para mim, é ser rico, sabe? Isso é ser bonito. A Vera Valdez, fui fazer L com ela. Quando ela chegou, eu falei, Su, passa lá na minha frente, que deixa eu... Aí eu fiquei escondidinha. Cara, a hora que ela chegou, era de uma força, porque a beleza, para mim, ela é o equilíbrio do físico, do mental, do espiritual e do energético. Não existe belo sem isso. Você pode estar esteticamente bacana e em frangalhos por dentro. E isso não é beleza. E aí é o problema de envelhecer, que quando você tem ressentimentos, coisas que você não resolve, você vai ficando... Então, as suas rugas vão sendo de frente. E eu fui para o Japão a primeira vez aos 15 anos, em 86, trabalhar, sozinha. E eu vi aquelas japonesas lindas, velhinhas. Todas as rugas delas eram aqui, ó. Porque a gratidão, né, elas têm essa coisa do... Então, as rugas eram para cá. As minhas rugas são muito mais para cá, porque eu tenho muito mais a agradecer do que a ressentir. Mas, por enquanto, eu não vou fazer. E eu tenho um filho de 13 anos e um de 17. As meninas das classes... Outro dia ele viu tirando a maquiagem, falou, mãe, você está fazendo skincare? Eu falei, da onde você sabe isso? Ah, minhas amigas todas fazem. São 7 produtos, né? Amor, eu vou lavar com sabonete aqui da Will e só. Não tem. Então, assim, é muito perigoso. Essas crianças não estão aceitando. Cada um é um ser único e lindo. Elas não estão aceitando isso. Isso é muito perigoso. Quando a gente chegar... Eu vou só rapidinho aqui. A coisa mais importante que eu fiz na minha vida, meu trabalho mais importante, foi a primeira campanha do câncer de mama no Brasil, no Alvo da Moda. Quando eles me procuraram, eu nunca tinha feito biquíni, nu, nada disso. E eles me procuraram para fazer a campanha, para trazer, que era uma campanha do Ralph Lauren lá. E aí eu consultei meus irmãos, minha mãe, falei, ó, botei aqui, porque era eu chegando, tirava a camiseta, fazia o autoexame e colocava a camiseta. Primeiro, ninguém falava câncer de mama, falava aquela doença. Nenhuma mulher se tocava, nenhuma mulher pegava no seio, porque era pecado, era tabu, era um monte de coisa. Aí conseguimos fazer, e aí isso mudou minha vida. Eu estava no shopping com a minha mãe, chegaram 3 meninas pequenas, pedindo autógrafo, com a caneta, aquelas coisas. E ela olhou para mim e falou assim, levantou a mão e falou, eu já sei fazer o autoexame. Feliz. E eu percebi, naquele dia, que através da minha imagem, eu conseguiria mudar coisas que tinham colocado. Que aquela menina, quando ela tivesse peito, que ela tivesse adulta, o autoexame e o toque ia ser automático para ela. Né? Então, hoje eu vejo... Eu não quero fazer. E está tudo bem, né? As pessoas... Ah, mas você é maquiada... Lá é meu trabalho. Quando eu estou linda com o cabelo...
Eu estou trabalhando, eu tenho pessoas incríveis, extraordinárias. Você foi uma pessoa que deu a coisa do cabelo lindo, né, alto, volumoso para as mulheres, desejos de ter esse cabelo. E eu tenho stylist, cadê os meninos lá? Diretora, maquiadores, para me deixar assim. A minha vida todo dia não é assim. Eu acordo um bucho, entendeu? Eu vou no supermercado um bucho, porque essa é a minha vida. E eu vou buscar os meus filhos um bucho também, porque eu não quero que essas meninas achem que a vida é assim. A vida não é assim, é só o meu trabalho. Muito maravilhoso. Queria agradecer a todas vocês. Queria complementar também, dizendo que eu acho que somos espelhos para essa juventude, para que elas possam olhar para maneiras diferentes. Então, como você acabou de dizer, eu sou uma pessoa que eu nunca fiz botox na vida. Quando eu falo isso, falam, nossa, ela é um alien. Não significa que eu não vá fazer, não significa que eu seja contra, não é sobre isso, mas é viva a liberdade de envelhecer do jeito que a gente quiser. Certo? Eu fiz harmonização. Fazia um mês. Amei. Aí é o problema. Podia um pouquinho mais. Cagou. Vou tirar aqui, porque aqui é etnia, aqui é quadrado, não aguentando. Eu me amo só de lado, não posso. Ele é ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Sensacional. Eu ia ficar 5 minutos para vocês são tão maravilhosos. Ai, Até agora eu vou cortar o cabelo.